Olá, qual o futuro da doença de Alzheimer? Ou melhor, qual o futuro das pessoas que desenvolvem Alzheimer? Teremos novas formas de tratar? Como andam as pesquisas? Para saber mais, vamos conversar hoje com um super especialista e pesquisador, o Dr. Paulo Caramelli. Vou apresentá-lo melhor a vocês. Dr. Paulo Caramelli é neurologista, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, onde também coordena o Grupo de Pesquisa em Neurologia Cognitiva do Comportamento. Pesquisador do Instituto Nacional de Neurociência Translacional, membro da Academia Brasileira de Neurologia e do Grupo de Trabalho em Transtornos Neurocognitivos da Organização Mundial da Saúde. E é membro honorário estrangeiro da Sociedade Francesa de Neurologia. Coordena também o Conselho Consultivo da Sociedade Internacional para o Avanço da Pesquisa e do Tratamento da Doença de Alzheimer. Super bem-vindo, Dr. Paulo Caramelli. Muito obrigado, Lina. Prazer estar aqui com você, com todo o seu grupo e todas as pessoas que lhe acompanham. Agradeço o convite. Então, doutor Paulo, para começar, o Brasil hoje tem uma das maiores prevalências da doença de Alzheimer. Com o envelhecimento da população, a tendência é aumentar ainda o número de casos? Sim, Lina, acho que esse é um ponto inicial muito importante. Brasil, como outros países na América Latina, tem experimentado um processo que nós denominamos de transição demográfica, né, de uma população mais jovem para uma população mais envelhecida, de modo muito acelerado, né? Para termos uma ideia, o percurso que o Brasil faz para duplicar a população relativa de idosos, né, indo de 7% para 14% de idosos na população geral. Isso está ocorrendo, né, vai ser completado em alguns anos, num período de 25 anos. Um país como a França, por exemplo, fez esse mesmo percurso em 120 anos. Então, você pode imaginar o desafio para um país como o Brasil de adequar todas as políticas públicas de saúde, políticas sociais, para esse número tão grande. Em relação à doença de Alzheimer e outras causas de demência, é natural que um número absoluto e também relativo maior de idosos aumente essa frequência ou essa prevalência de modo significativo. Isso é algo que já estamos experimentando e vamos continuar a experimentar nas próximas décadas. Então, e aí, quando eu falei que eu ia conversar com você nesse programa, muitos familiares acabaram escrevendo com aquela dúvida que é assim, puxa vida, na minha família tem a doença de Alzheimer. No entanto, sei lá, mais de quanto tempo que a gente não tem uma novidade em termos de tratamento? Desde Então, eu queria 2003. 2003, ou seja, 19 anos. 19 anos, quase 20 anos sem uma novidade para tratar, né? Sim. Como você é um pesquisador de mão cheia, eu queria que você nos posicionasse. Como é que andam as pesquisas em termos de tratamento para Alzheimer? Então, a última medicação aprovada no mundo e também no Brasil para tratamento da doença de Alzheimer é uma medicação chamada memantina, que é Uhum. disponível aqui no Brasil e é aprovada para o tratamento das fases intermediária e avançada da demência devido à doença de Alzheimer. Então, demência moderada grave decorrente da doença. Tá. Existe, na verdade, uma outra medicação que foi aprovada no ano passado para tratamento de fases mais iniciais, que é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, ou seja, uma fase anterior ainda à demência, sintomas leves cognitivos, ou demência leve devido à doença de Alzheimer, devido à doença de Alzheimer, que é o aducanumab. Essa medicação ela foi aprovada apenas pelo FDA nos Estados Unidos. A Anvisa indeferiu o registro, a agência europeia fez a mesma coisa, a agência japonesa. Então, na verdade, no Brasil, então, e na maior parte dos países, a última medicação foi aprovada em 2003, que é a memantina. Tá. As pesquisas têm ocorrido assim de forma muito intensa nessa área. Quando você olha, existem
sites de registros de ensaios clínicos em doença de Alzheimer ou em várias doenças, e você vê que o número de estudos em andamento no mundo, ele é muito, muito, muito grande. Quantos estudos hoje nós Mais de temos? 200, mais de Uau! 200 estudos. Aham. Com medicações as mais diversas e também, o que é importante, estudos não farmacológicos, né? Estudos testando intervenções não medicamentosas. Mas nós estamos, infelizmente, diante de uma doença extremamente complexa, que, embora hoje esteja bem melhor conhecida pela comunidade científica mundial, ainda há muitas questões em aberto. Aham. E tantos tratamentos que foram testados foram ou ineficazes ou tiveram problemas de segurança, ou ambos. E o que eu vejo com um pouco mais de otimismo hoje é que tem havido uma diversificação maior de alvos terapêuticos. O que significa isso? Quer dizer, você hoje tem estudos que focam, que são dirigidos, né, com moléculas, com medicações novas, dirigidos a diferentes mecanismos biológicos da doença. Isso é interessante, porque, eventualmente, se uma direção não funciona, você pode tentar ver se outras funcionam. Então, eu acho que essa é uma questão importante e vamos aguardar aí para ver. Um outro aspecto que eu julgo muito importante é o fato de que nós tivemos um avanço muito grande no diagnóstico. E é óbvio que para você testar e desenvolver e testar novos tratamentos, você precisa de um diagnóstico mais preciso, mais precoce. E isso tem avançado muito. Inclusive, talvez um dos grandes diferenciais, agora há 3 semanas, ocorreu a Conferência Internacional de Doença de Alzheimer em San Diego, nos Estados Unidos, e um dos grandes resultados dessa conferência, uma das grandes pontos que foram apresentados são os chamados biomarcadores plasmáticos, ou seja, pesquisas de exames de sangue Aham. que procuram determinar o diagnóstico precoce, preciso, seguro da doença. E isso, como eu disse, é um passo fundamental para a gente desenvolver medicações, para que essas medicações atuem de forma mais específica, sejam testadas em pessoas que efetivamente têm a doença. Perfeito isso. Agora, em termos dessas 200 frentes de pesquisas, em moléculas, em caminhos diferentes, o que realmente é muito bom, até em função dessa última polêmica, né, nesse universo, qual que é a sua expectativa? A gente está falando em termos de, pelo menos a expectativa, a vontade de que isso realmente aconteça, né? Como é que andam os estudos em termos de resultados? Sim. Existem alguns estudos muito importantes, Lina, que no final desse ano e ao longo de 2023 vão ser apresentados. São estudos que Tá. estão em fases finais ou já terminaram, né? Os pacientes, as pessoas que foram tratadas já concluíram o estudo e agora os resultados estão sendo analisados. Então, há uma série de estudos importantes que vão ser apresentados, que vai ser apresentada no final desse ano e ao longo do ano que vem. Então, acho que é Bom. interessante manter um radar para esses estudos. Em especial, né, eu saliento alguns estudos importantes com medicamentos que atuam sobre a proteína amiloide, que é uma das proteínas relacionadas, aí, associadas à doença de Alzheimer. A Uhum. proteína amiloide tem sido um alvo importante de diversas medicações testadas, inclusive do aducanumab, embora com resultados conflitantes nos 2 estudos que foram realizados. E alguns desses estudos são particularmente importantes porque eles pegam pessoas, formas genéticas da doença, que são formas mais raras, mas que te permite tratá-las muito no início, antes do início dos sintomas. Você sabe que aquela pessoa tem uma alteração genética, você inicia o tratamento para verificar se essa medicação tem o efeito de evitar ou de retardar o aparecimento dos sintomas. Alguns desses estudos estão sendo concluídos e, como eu disse, vão ser apresentados aí nos próximos ano e meio aproximadamente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, Uhum. há, como eu disse, estudos em outras vertentes, né, em outros alvos de tratamento. E uma coisa
que eu acho que tem ganhado uma força muito grande são os estudos de prevenção, né? Uhum. Fica muito claro hoje que a doença de Alzheimer é uma das causas de comprometimento cognitivo, a mais comum, mas não é a única, e muitas vezes ela se associa a outras doenças. Isso é uma informação que eu acho que é particularmente importante. Suponhamos que amanhã a gente tivesse uma medicação mágica que fosse um medicamento curativo da doença de Alzheimer. Infelizmente, acho que isso a gente ainda está longe. Existem as outras doenças. Existem doenças vasculares cerebrais, a doença vascular cerebral, existem outras doenças degenerativas que vão se tornando comuns com o envelhecimento, de modo que não é incomum, pelo contrário, é a regra e não a exceção, pessoas mais velhas, a partir dos 80 anos, por exemplo, doença de Alzheimer é excepcional como causa isolada de demência. O mais comum é você ter a doença de Alzheimer com mais uma, duas, até três doenças. Ou seja, mesmo que essa pessoa receba o tratamento que surja aí para a doença de Alzheimer e as outras doenças. Então, a gente vai ter que desenvolver tratamentos para as outras doenças, mas aí é que a prevenção eu acho que assume um papel ainda mais interessante, porque existem fatores de risco comuns para essas doenças que podem ser atacados, como hábitos de vida, fatores de risco cardiovascular e assim por diante. Ou seja, nós estamos falando, por exemplo, do estudo que você coordena, o FINGERS, esse Exatamente. ensaio clínico internacional. Há Isso, quantas anda esse estudo? isso. O que é o FINGERS? O FINGERS é um acrônimo de um estudo que foi realizado inicialmente na Finlândia, Tá. coordenado por uma importante pesquisadora, que é uma médica geriatra e epidemiologista chamada Mia Kivipelto. Ela é finlandesa, atualmente ela é professora no Instituto Karolinska, na Suécia, em Estocolmo. E o que ela fez nesse estudo é que ela pegou em torno de 1.600, um pouco mais de 1.600 pessoas que tinham um risco elevado de desenvolver demência, ou seja, elas tinham mais de 60 anos, elas tinham alterações leves de memória e elas tinham fatores de risco, obesidade ou sedentarismo ou uma alimentação ruim ou fatores de risco cardiovascular outros e assim por diante. E ela distribuiu esses indivíduos em dois grupos. Um grupo com uma intervenção que foi chamada de sistemática, ou seja, essas pessoas passaram a fazer atividade física com orientação de profissionais, orientações de dieta, uma dieta adequada, treino cognitivo, né, estimulação cognitiva, controle de fatores de risco. E o outro grupo foi apenas orientado sobre hábitos saudáveis de vida, sobre esses aspectos, mas não com um programa específico. Ela acompanhou essas pessoas durante 2 anos. Ao final de 2 anos, os dois grupos eram diferentes. O grupo da intervenção sistemática que fez esse programa estava melhor cognitivamente do que esse grupo. Então, isso abriu um interesse muito grande da comunidade científica internacional e de agências de fomento também para realizar estudos semelhantes em outros países. Então, hoje existe uma rede chamada World Wide Fingers, quer dizer, o Fingers Global, que Uhum. envolve estudos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, na Oceania e também na América Latina, onde foi instalado o Latam Fingers. Ele é um Tá. estudo de 12 países, um centro por país, o Brasil com 2 centros, nós aqui na UFMG e o grupo da USP, coordenado pelo professor Ricardo Nitrini, em São Paulo, e serão 100 pessoas com esse perfil, 60 a 77 anos, com alterações cognitivas leves, com fatores de risco para demência, que vão ser acompanhados. O estudo está em pleno andamento, né, em todos os países, e os participantes já estão sendo submetidos às intervenções, né, os primeiros participantes selecionados. Então, vamos ver, um estudo que vai inicialmente durar 1 ano, devemos possivelmente renovar isso para mais 1 ano, se tudo correr bem, para avaliar não só a eficácia, mas principalmente a execuibilidade. Quer dizer, será que isso é algo possível na realidade brasileira, com tantos desafios que a gente tem? O que a gente acredita é que sim, embora
seja algo que demande, né, uma dedicação de todos os pesquisadores e dos participantes, mas Uhum. eu acho que há um potencial de resposta maior do que da Finlândia, porque aqui a gente tem um perfil de fatores de risco pior, menos Muito bem alto. controlado. Uhum. Então a gente acredita que o impacto possa ser ainda maior aqui na América Latina. Que maravilha! Eu acredito super nesse caminho de prevenção. Inclusive, com os resultados desse estudo, imagine a gente adotar hábitos saudáveis, estilo de vida diferente em todas as fases da vida. A gente pode mudar o curso futuro Isso. do Alzheimer, né? Exatamente. Do Alzheimer e das demências em geral, como eu disse, porque Sim. muitos desses fatores de risco são modificáveis e são comuns a diversas doenças, incluindo as doenças vasculares, que são muito comuns de contribuir para o comprometimento cognitivo no envelhecimento. E é importante, como você já é, salientou, Lina, que isso começa começa na juventude, né? Começa na Uhum. infância. De você ter uma boa educação, de você garantir à sua população uma boa escolaridade, uma boa qualidade e quantidade de anos de estudo. Depois, na juventude ou na meia-idade, de você controlar diversos fatores de risco. Então, Uhum. é algo que tem que ser feito ao longo da vida. Não adianta se preocupar ou pensar nisso só quando você tem mais de 60 ou 65 anos. Claro que ajuda, mas o ideal é que seja um Da processo vida. contínuo ao longo da vida. Doutor Paulo, nós precisamos ir para um rápido intervalo e a gente volta na Perfeito, sequência. Você não perfeito. sai daí não, que tem mais novidade no segundo bloco. Até já.